E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Marque. Hoje vamos ver a história do São Paulo Futebol Clube, como surgiu, sua origem e caminho rumo ao sucesso e destaque dos times de futebol brasileiro. Bora, let's go! Capricha no chute, Danilo! Gol! O Danilo do São Paulo! Você conhece o Clube São Paulo? Aposto que já ouviu falar desse time tão marcante. O tricolor paulista surgiu através da fusão de dois antigos clubes, o Paulistano, que era o grande campeão no início do século XX, e a Associação Atlética das Palmeiras, que se reuniram em 1930, dando origem ao Clube Atlético São Paulo, ou também São Paulo da Floresta, como muitos o chamavam. No seu segundo ano de existência, o clube se consagrou campeão paulista, e assim o São Paulo já era um gigante do futebol local. Mas o clube nem imaginava onde iria chegar. Em 1935, o São Paulo teve uma nova refundação. Isso ocorreu devido a uma crise política dentro da instituição. Uma parte dos dirigentes não estavam contentes com a situação do futebol no país, tomando a atitude de sair do futebol e se unir com o clube Regatas Tietê. Só que o futebol no tricolor resistiu. Em 4 de junho de 1935, alguns sócios refundaram o que foi chamado de Clube Atlético São Paulo, tornando-se depois o grande São Paulo Futebol Clube. É então que nasce um gigante no futebol, com a tradição de colecionar títulos. E como diz o próprio hino, dentre os grandes és o primeiro. Com muitos títulos conquistados desde a primeira década de sua existência, o São Paulo Futebol Clube na década de 60 passou a investir na construção de um estádio, até hoje gigantesco, o Cícero Pompeu de Toledo, popularmente chamado de Morumbi. O uniforme oficial do São Paulo é camisa branca com duas listras horizontais em vermelho e preto, short branco e meias brancas com listras horizontais iguais às da camisa. O segundo uniforme é short e meias pretas, acompanhados da camisa vermelha com listras verticais grossas em preto e finas em branco. Depois de um período sem títulos na década de 50 e 60, por conta da construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, o time voltaria às glórias em 77, com a conquista do primeiro campeonato brasileiro. Na década de 90, o São Paulo iniciou uma escalada internacional, com a conquista da Copa Libertadores da América de 92 e de 93, e culminaram com 2 títulos do Mundial Interclubes no Japão. Participaram das conquistas dos anos 80 e 90 jogadores como Valdir Pérez, Oscar, Miller, Zete, Cafu, Careca, Falcão, Leonardo e Raí. E mais recentemente, Rogério Ceni, que se aproximava do 10º jogo e do 100º gol pelo clube. Depois de 10 anos sem conquistas de amplitude nacional ou internacional, a equipe conseguiu se sagrar campeã da Copa Libertadores da América e do Mundo novamente em 2005, agora com Rogério Ceni, e tricampeão brasileiro nos anos de 2006 a 2008 com seu excelente time. A sequência sem título só foi interrompida no final de 2012, quando o clube conquistou a conturbada Copa Sul-Americana diante do Tigre, da Argentina, que armou uma confusão no intervalo e não voltou a campo. O título coroou a passagem de um novo ídolo são paulino, o meia Lucas, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. O apelido de mais querido provém da época do regime militar, quando foram proibidas manifestações com cores de bandeiras estaduais, e o São Paulo então entrou em campo em um jogo com a bandeira que tem as mesmas cores do estado de São Paulo, e foi aplaudido de pé pelo público do estádio, em protesto contra aquela época e o governo do período. A camisa e o símbolo foram desenhados pelo alemão Walter Ostrich. As 3 estrelas vermelhas do centro são do tricampeonato mundial interclubes e as 2 douradas dos ouros e recordes olímpicos no salto triplo de Ademar Ferreira da Silva, isso em 52 e 56. O São Paulo foi e é um dos maiores times da história do futebol brasileiro, marcando jogadores incríveis e incontáveis títulos na sua trajetória, se tornando eterno no campo e fora dele.